soberano visou. O grupo dos 7, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália e Japão, convocado por Giorgia Meloni e atualmente presidido pela Itália, condenou inequivocamente e nos termos mais fortes o ataque direto sem precedentes do Irã contra Israel. Em seguida, expressou total solidariedade e apoio a Israel e reafirmou o nosso empenho na sua segurança. O G7 não menciona o fato de os ataques com drones e mísseis terem sido uma resposta ao ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, no qual mais de 10 diplomatas e funcionários foram mortos. Ignora o fato de o governo iraniano ter avisado muito antes a Casa Branca da ação de demonstração que iria levar a cabo. Assim, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que há muito tempo têm forças aéreas, navais e terrestres no Oriente Médio, poderiam facilmente abater muitos dos drones e mísseis iranianos, enquanto Israel utilizou sistemas de mísseis fornecidos pelos Estados Unidos para os abater. Os Estados Unidos e a Alemanha fornecem 99% das importações de armas de Israel. 69% das importações de armas israelitas provém de fabricantes americanos, enquanto 30% são fornecidos por fabricantes alemães. Estes enormes fornecimentos de armas permitem a Israel conduzir uma guerra de alta intensidade em Gaza e, ao mesmo tempo, levar a cabo uma escalada de ataques no Líbano e na Síria. Tudo isso faz parte do plano através do qual os Estados Unidos e seus aliados procuram manter o seu domínio sobre esta região, que está a perder através da guerra. O Irã está na mira destes países, sobretudo porque se tornou membro do BRICS, juntamente com a Rússia e a China, desempenham um papel fundamental como eixo do corredor norte-sul da Rússia e da nova rota da seda da China. A Alemanha forneceu a Israel 5 submarinos da classe Dolphin e está prestes a entregar um sexto. Outros submarinos da classe Dakar, destinados a Israel, serão também construídos pela empresa alemã ThyssenKrupp, ao abrigo de um contrato de 3 mil milhões de euros. Todos os submarinos Dolphin foram modificados pela ThyssenKrupp para poderem lançar mísseis de ponta nuclear, como o americano Popeye Turbo. Os novos submarinos Dakar que a Alemanha fornecerá a Israel proporcionarão uma maior capacidade de ataque nuclear. Isso permite a Israel manter submarinos de ataque nuclear permanentemente ao longo da costa do Irã, enquanto outros mísseis nucleares estão prontos para serem lançados em plataformas aéreas e terrestres, visando o Irã e outros países da região. Derrota para os Estados Unidos? Pergunta. Entendo que a Colômbia tem a ganhar com a possível entrada no BRICS. Durante a recente visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Bogotá, a possibilidade da adesão da Colômbia ao BRICS foi levantada. Em 17 de abril, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou interesse em aderir ao bloco como membro pleno ao menor prazo possível, que foi acolhido pelo governo brasileiro, que se comprometeu a promover a candidatura. Especialistas em relações internacionais e representantes do governo colombiano ressaltaram os potenciais benefícios dessa eventual integração, que poderiam inclusive impactar negativamente sobre a influência do Ocidente na América Latina. O professor da Escola Superior da Administração Pública da Colômbia, Andrés Londoño, ressaltou que a relevância colombiana ao bloco está principalmente em seu crescimento econômico desde a década de 1980. Atualmente, o país se posiciona como o quinto com o maior produto interno na América Latina e é a quarta maior economia latino-americana após o Brasil, México e Argentina. Uma das motivações para essa possível adesão é, segundo ele, a falta de interesse claro dos países como México e Argentina em ingressar no bloco, deixando espaço para os colombianos preencher essa lacuna. Além disso, a estabilidade econômica do país, apesar da desigualdade e dos problemas sociais internos, e a sua busca por diversificação econômica, além dos setores tradicionais como petróleo e mineração, o torna uma economia estável que interessa para, por exemplo, investimento estrangeiro. A Colômbia, se entrasse no BRICS, poderia ter essa oportunidade de diversificar seu comércio exterior e também, no plano político, participar em outras instâncias mais além da esfera de influência dos Estados Unidos. O interesse mútuo entre os presidentes colombiano e brasileiro em questões como reforma do sistema econômico internacional e proteção do meio ambiente reforça a possibilidade de uma convergência de interesses entre a Colômbia e o BRICS. No entanto, para ele, a efetivação da adesão ainda é uma incógnita, dada a complexidade dos processos de integração em contexto geopolítico regional. Nossos países
da América Latina depende dessas convergências ideológicas entre os líderes da região. A possível adesão da Colômbia ao BRICS também levanta questionamentos sobre o seu relacionamento histórico com os Estados Unidos, ressalta doutor em Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nino afirma que, embora o país mantenha os Estados Unidos como principal parceiro comercial, a aproximação com o BRICS poderia significar um questionamento. A eventual entrada da Colômbia no BRICS representa uma mudança significativa na política externa do país, comenta. Benefícios para o BRICS. Como está a economia da Colômbia hoje? Pergunta a professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Centro Universidade de La Salle do Rio de Janeiro, Fernanda Gonçalves, destacou a importância econômica e energética populacional da Colômbia e da região. Segundo ela, uma grande oportunidade de incrementar o comércio bilateral, cooperação em regiões de fronteira e investimentos em infraestrutura. Para Gonçalves, a adesão de Bogotá ao bloco poderia fortalecer relações diplomáticas e comerciais entre os países membros do bloco e a nação sul-americana, de forma a aproximá-los em um cenário regional fragmentado e estimular a integração regional. A adesão da Colômbia ao BRICS representaria um ponto de inflexão em sua política externa. Em relação ao Brasil, segundo ela, a inclusão ampliaria a representação regional e fortaleceria a estratégia brasileira de unificar a América do Sul em meio a um cenário de fragmentação política na região. Gonçalves ressaltou que a adesão faz parte da nova agenda de política externa colombiana, iniciado pelo governo de Petro. A possível adesão da Colômbia ao BRICS também levanta questionamentos sobre seu relacionamento histórico com os Estados Unidos. A possível adesão ao BRICS abriria portas para a intensificação das relações comerciais com a China, além de proporcionar acesso ao Banco do BRICS para investimentos em projetos de infraestrutura, argumenta a professora. Níger está interessado na compra de armamentos e ajuda militar da Rússia. O Níger está interessado na ajuda da Rússia para formar seus agentes de segurança, assim como na aquisição de armas russas, afirmou o ministro do Interior do país, general Mohamed Tumba. A nossa cooperação com a Rússia é centrada no treino de militares necessário para a luta contra o terrorismo. Tumba, na 12ª Conferência Internacional de Altos Representantes para Assuntos de Segurança. Queremos que os especialistas russos sejam responsáveis pelo treino das nossas forças em termos de modos de combate e uso de armas. Além disso, as autoridades nigerianas têm planos de comprar armas da Rússia, acrescentou a autoridade à imprensa. O ministro confirmou ainda que o Níger continua cooperando com os Estados Unidos na retirada das tropas norte-americanas do território do país africano. Acho que esta semana receberemos um general americano que chegará para discutir esta situação, diz Tumba. Em 26 de julho de 2023, um grupo de oficiais integrados no Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria proclamou a destituição do então presidente do Níger, Mohamed Bazoum, citando a contínua deteriorização da situação de segurança e a má governança econômica e social. No dia seguinte, o comando do exército proclamou que se juntaria aos golpistas para evitar um banho de sangue e preservar a integridade física de Bazoum. No dia 28 de julho, foi anunciado que o general Omar Pakiani, antigo comandante da Guarda Presidencial, assumiria a liderança e as funções do presidente de transição do Níger. Em meados de março, o governo de transição do Níger pôs fim aos acordos militares com os Estados Unidos que permitiram a presença de tropas norte-americanas no país africano. A Rússia treina centenas de oficiais das forças da República Centro-Africana. Centenas de oficiais das Forças Armadas da República Centro-Africana estão atualmente em treinamento na Rússia, disse o ministro da Defesa da República Centro-Africana, Claude Ramalks Biral. Nos últimos 5 anos, os instrutores russos treinaram mais de 10 mil militares das Forças Armadas da RCA, e o processo de treinamento é qualitativamente diferente da experiência de treinamento com outros parceiros, disse Ramos Biratos. Em entrevista à mídia russa RTVI, atualmente centenas de oficiais das nossas Forças Armadas estão sendo treinados na Federação da Rússia, afirmou. O ministro acrescentou que este treino dá muita ênfase à prática e à preparação física. Além disso, instrutores russos acompanharam os soldados em operações contra grupos armados. Esta é uma experiência insubstituível que realmente permitiu que as nossas Forças Armadas fossem eficazes no combate. Os instrutores russos tornaram-se um componente muito importante, um elo importante no sistema de segurança da RCA. E ainda temos muito trabalho a fazer com eles, acrescentou. O ministro acrescentou que a República
centro-africano está satisfeito com o trabalho dos instrutores russos que estão na República e que apoiam as Forças Armadas do país em vários domínios, segundo Ramels Birel. O governo está pronto para discutir os termos de expansão da cooperação. Gastos em defesa crescem ao redor do mundo, mas caem no Brasil. Estamos ficando para trás? Pergunta. Na última semana, os líderes das Forças Armadas do Brasil foram ao Congresso pedir mais fundos para a defesa, destacando a tendência mundial de aumento em gastos militares e ainda alertando que o Brasil pode estar ficando para trás até mesmo de seus vizinhos sul-americanos. Durante sua apresentação, o ministro da Defesa, José Múcio, ressaltou que o Brasil é um dos países da América do Sul que menos aplicam recursos em defesa, quando vistos a partir da proporcionalidade do PIB. Colômbia, Equador, Uruguai, Chile e Bolívia têm um percentual maior que o 1,1% brasileiro. Para remediar essa lacuna orçamentária, vem sendo defendida a proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Carlos Portinho, que aumenta os gastos com a defesa nacional em 0,1 ponto percentual por ano, até que se atinja a taxa mínima de 2% do PIB. Para os analistas entrevistados, no entanto, há questões que devem ser investigadas antes que se bata o martelo sobre o que é melhor para a defesa brasileira, com a efetividade do atual orçamento, que neste ano foi de 126 bilhões. Para um país que não está em guerra e nem está em perspectiva de se envolver em uma, é um volume satisfatório dentro do PIB brasileiro, afirmou Guilherme Frizera, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e coordenador de Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional UNITER. No entanto, quando utilizamos os índices de 2003, quase 80% do orçamento foi gasto apenas com despesas de pessoal. Segundo Frizera, isso cria um déficit em relação a investimentos em equipamentos e suprimentos militares, projetos de inovação e afeta até mesmo as academias militares como o IME e o ITA. André Carvalho, doutorando em Ciências Militares, membro do grupo de Minerva de pesquisa em conflitos estratégicos e inteligência do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, diz que ainda que pouco é representado percentualmente, há uma série de programas em que há um investimento sério por parte do Brasil, como o programa Forças Blindadas do Exército, o programa de desenvolvimento de submarinos ProSub da Marinha, o desenvolvimento do KC-390 e a produção dos KC-39 Gripe pela Aeronáutica. Isso mostra que mesmo enfrentando uma série de desafios na alocação estratégica no seu orçamento, a pasta da defesa não está atrás em termos de investimento. O Brasil deve aderir ao padrão OTAN? Pergunta. A PEC 55 de 2023 seria uma das formas de contornar essa queda orçamentária em que o setor vem enfrentando nos últimos 10 anos, quando seu orçamento caiu cerca de 47%. Segundo informações do Ministério da Defesa apresentadas durante a reunião de 17 de abril da Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, proporcionalmente ao PIB, o Brasil tem hoje um orçamento de defesa abaixo da média mundial, que gira em torno de 2,3%, sublinhou Frizera. A legislação, então, engancharia esse número à proporção de 2% do PIB, valor que ficou famoso ao ser estabelecido como meta pelos países da OTAN. Contudo, o aumento do orçamento não foi a principal reivindicação das Forças Armadas na reunião, mas sim a previsibilidade orçamentária. Para Carvalho, ambos os pontos estão conectados, uma vez que a PEC estabelece um percentual mínimo para a pasta. Isso permitiria não apenas desafogar a defesa em relação aos gastos com o pessoal, como também proporcionaria uma maior capacidade de planejamento orçamentário a longo prazo. Mas é preciso distinguir quantidade e qualidade. Alertou Frizera. Se for atribuir 2% do PIB ao orçamento da área de defesa, mas continuar gastando quase 80% do valor com despesa de pessoal, será indiferente destinar 1,5%, 2% ou 2,3%. Chegar a 2% do PIB, disse o professor da UNITER, fará com que o Brasil alcance uma média orçamentária compatível com seu território e seus desafios. Mas o problema continuará existindo se não melhorar a qualidade com o que se gasta. Os gastos militares têm crescido ao redor do mundo e na nossa região não fogem à regra. Ao longo de sua fala, Múcio alertou que para o fato de que o Brasil é um dos países da América do Sul que menos aplicam recursos no setor de defesa. Por um lado, em termos relativos à exposição do ministro, está correta.
uma vez que a Colômbia aplica 3,1% do PIB, o Equador 2,2% do PIB, o Uruguai 1,9%, o Chile 1,8% e a Bolívia 1,5%. Por outro, em termos absolutos, o Brasil segue como principal gastador da América do Sul, afirma Carvalho. Mesmo que em termos de percentual do PIB, nosso orçamento de defesa seja menor que o dos nossos vizinhos, em termos de montante, seguimos em primeiro lugar. Esses números também devem ser analisados conforme o contexto particular de cada país. O Chile, por exemplo, tem tradição de vincular uma porcentagem dos valores obtidos com a venda de cobre, principal produto de exportação aos gastos em defesa, destaca Frizera. Já a Colômbia tem um histórico de combate ao narcotráfico e está em guerra civil há pelo menos 50 anos, recebendo auxílio militar dos Estados Unidos pelo Plano Colômbia. Além disso, até a chegada do presidente Gustavo Petro, os colombianos tinham rusga séria com os seus vizinhos venezuelanos, justificando esse gasto militar como uma espécie de balanço de poder, destacou. O Uruguai, por sua vez, de fato, possui um orçamento elevado para a defesa em relação ao PIB, mas quase todo esse dinheiro corresponde a gastos com pessoal, enquanto seu arsenal é de segunda ou terceira categoria, o que leva a críticas constantes da população, sublinhou Frizera. Cooperação ou rivalidade na América do Sul, pergunta. Proporcional ao PIB, o padrão OTAN é, antes de tudo, uma convenção adotada pelos países membros da Aliança Militar. Esse valor de 2% funciona a partir do fato de que países com economias e geografias dispares, como Portugal e Alemanha, estão inseridos em uma construção coletiva de defesa, diz Frizera, que além de tudo possui os Estados Unidos como fiador. Da mesma forma, a questão orçamentária individual de cada país da América do Sul deve ser avaliada de forma secundária. Há um amplo projeto de aliança e cooperação com nossos vizinhos. O Brasil precisa retomar essa pauta com os países da América do Sul. Iniciado na Unasul, projeto de integração sul-americana abandonado durante o governo do ex-presidente Michel Temer Jair Bolsonaro, o Conselho de Defesa sul-americano buscava construir uma política comunitária de defesa entre todos os países da região. Ela não visava se tornar uma aliança militar, uma espécie de OTAN da América do Sul, mas criar uma visão estratégica comum de defesa, explicou Frizera. Historicamente, a região passou por poucos conflitos armados entre estados, como a maior parte das ameaças originando de grupos internos transnacionais e de potências externas, como na Segunda Guerra Mundial e na Guerra das Malvinas. Uma política compartilhada de defesa, portanto, funcionaria em dois âmbitos. Em primeiro lugar, a partir da criação de soluções criativas para ameaças que ultrapassam fronteiras nacionais, destaca Frizera. E em segundo, a partir do fomento conjunto de pesquisa, tecnologias e inovações militares, o que diminuiria a nossa vulnerabilidade e a assimetria perante os países desenvolvidos. Exercícios da OTAN na Finlândia aumentam riscos de incidentes militares, afirma Zakharova. Os exercícios da OTAN na Finlândia, programados para começar nesta sexta-feira, 26/4 de 2024, nas proximidades da fronteira entre a Rússia e a Finlândia, são de natureza ofensiva, afirmou nesta quarta-feira, 24/4 de 2024, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. A representante oficial do MRE russo disse ainda que os exercícios militares da Finlândia fazem parte de uma guerra híbrida contra a Rússia. Para justificar suas aspirações agressivas, representantes da Aliança Atlântica estão deliberadamente alimentando a histeria em torno de uma imaginária ameaça russa, incluindo a disseminação ativa de insinuações sobre os planos da Rússia de atacar os Estados-membros da organização, declarou Zakharova. A Rússia, por sua vez, está monitorando de perto as ações agressivas do Ocidente, disse ela, e todas as medidas necessárias de natureza política, militar e técnica serão tomadas para combater as ameaças à capacidade de defesa do nosso país, declarou Zakharova. A aliança continua seu aproveitamento militar prático de um Estado outrora neutro, um participante respeitado nas discussões sobre o fortalecimento da estabilidade e da segurança. As manobras mencionadas perto das fronteiras da Rússia aumentam os riscos de possíveis incidentes militares, disse Zakharova. Em 11 de abril, o presidente finlandês Alexander Stubb, em entrevista divulgada no jornal britânico Financial Times, declarou que a Europa precisa se preparar para um confronto direto com a Rússia. Ele aconselhou os líderes da OTAN a serem menos beliciosos em sua retórica anti-russa e a se concentrarem mais na preparação de seus exércitos para um possível conflito com a Rússia.
Stubbe ressaltou que apoiar a Ucrânia é de grande importância para a Europa, já que a Rússia se sente muito confiante no campo de batalha e pode em breve romper a defesa das Forças Armadas ucranianas. Campo de batalha da Ucrânia virou cemitério de armas vangloriadas por Estados Unidos e OTAN, diz Pyongyang. Os campos de batalha na Ucrânia se tornaram um cemitério de várias armas vangloriadas pelos Estados Unidos e pela OTAN, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, encarregado dos assuntos russos, Im Chong-2, nesta terça-feira, 23 de 4 de 2024. Os campos de batalha na Ucrânia há muito se tornaram um cemitério de várias armas vangloriadas pelos Estados Unidos e pela OTAN, disse o oficial em declaração publicada pela agência estatal norte-coreana KCNA. O vice-ministro das Relações Exteriores acrescentou que o projeto de lei suplementar com 61 bilhões em financiamento à Ucrânia, aprovado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos no último sábado, é apenas uma droga alucinógena para levantar por um momento a turma do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, presa pelo medo resultante de sua posição cada vez mais precária no campo de batalha e que está se engajando em lutas infrutíferas. A autoridade norte-coreana também chamou Zelensky de uma estrela que desempenha bem o papel de acordo com o roteiro escrito pelos Estados Unidos, em vez de presidente de um país, acrescentando que as declarações de Zelensky sobre a continuidade da resistência contra a Rússia não pode ser vista senão como uma histeria de um Don Quixote do século XXI, totalmente ignorante de seu adversário. O vice-ministro também disse que qualquer ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia nunca poderá bloquear o avanço do exército russo e do povo heróico empenhado em um conflito sagrado de justiça para salvaguardar os direitos soberanos e a segurança do seu país. Coreia do Sul e Estados Unidos realizam exercícios espaciais conjuntos mirando a Coreia do Norte, diz mídia. A Coreia do Sul e os Estados Unidos conduziram exercícios espaciais conjuntos destinados a abordar os alegados ataques de interferência da Coreia do Norte ao sistema de posicionamento global GPS e outras ameaças baseadas no espaço como parte de exercícios aéreos anuais, informou a mídia sul-coreana nesta quarta-feira, 24 de 4 de 2024. O Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea da Coreia do Sul e as Forças Especiais dos Estados Unidos na Coreia simularam cenários para resistir à interferência nas comunicações por satélite e aumentar a precisão do GPS. Contra ameaças percebidas da Coreia do Norte durante os exercícios de treinamento de voo da Coreia, informou a agência de notícia ONWAP. Os aliados também discutiram a integração de satélites de inteligência sul-coreanos em missões e operações reais para preparar sua futura implantação, afirmou a apuração. Segundo a mídia, o treinamento de voo da Coreia, com duração de 2 semanas a partir de 12 de abril, ocorreu a partir de uma base aérea na cidade sul-coreana de Gunsan. O Esquadrão de Operações Especiais foi criado em dezembro de 2022 com a unidade integrada para operações especiais e vigilância contra as capacidades espaciais em desenvolvimento de Pyongyang, afirmou a agência de notícias. Em 21 de novembro de 2023, Pyongyang realizou com sucesso o lançamento do seu satélite de reconhecimento Manling Yong-1 em órbita a bordo do foguete transportador Olima-1, após 2 tentativas fracassadas de lançamento em maio e agosto. Após o lançamento, a Coreia do Sul suspendeu parcialmente o acordo militar intercoreano de 2018 que visava reduzir as tensões na península coreana. Em resposta, Pyongyang anunciou a sua decisão de restaurar todas as medidas militares suspensas ao abrigo do acordo militar intercoreano de 2018. O segundo lançamento de satélite militar de Seul sob o plano da Coreia do Sul de colocar 5 satélites de reconhecimento em órbita até 2025 para monitorar as atividades da Coreia do Norte ocorreu no dia 8 de abril. A medida ocorre no momento em que a Coreia do Norte supostamente aumenta os esforços para desenvolver capacidade de reconhecimento espacial, o que poderia aumentar sua capacidade de ataque de precisão contra alvos importantes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, informou a mídia. Coreia do Norte envia delegação ao Irã. Pyongyang diz que o país construirá poder militar esmagador. A Coreia do Norte enviou uma delegação de alto nível ao Irã, liderada pelo ministro do Comércio Internacional, informou a mídia oficial norte-coreana nesta quarta-feira, 24 de 4 de 2024. O ministro do Comércio Internacional, Yoo Jong-yeol, deixou Pyongyang na terça-feira por via aérea, liderando uma delegação ministerial para visitar a República Islâmica
informou a KCNA sem fornecer nenhum outro detalhe. Yoon Jong-il tem estado ativo nos crescentes intercâmbios do país com outras nações. Com a Rússia, liderou no início deste mês uma delegação que visitou Moscou. Anteriormente, Yoon trabalhou nos laços do país com a Síria, segundo um banco de dados do governo da Coreia do Sul, citado pela Reuters. Também nesta quarta-feira, Kim Yoo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, concedeu algumas declarações públicas pela agência estatal. Jong, que é vice-diretor do Departamento de Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, afirmou que o país continuará a desenvolver sua força militar esmagadora e mais poderosa para defender a soberania, segurança e paz regional. Ela disse que uma série de exercícios militares realizados pelos militares dos Estados Unidos na região neste ano, começando com exercícios de fogo real conduzidos com os gangsters militares fantoches sul-coreanos, estão levando o ambiente de segurança regional a uma turbulência perigosa. Se os Estados Unidos persistirem nos seus movimentos para ameaçar a segurança da Coreia do Norte, vangloriando-se de sua força ao reunir os seus fantoches, a segurança dos Estados Unidos e dos seus aliados ficará exposta a um perigo maior. Os Estados Unidos deveriam parar de promover a bravura imprudente do seu servo de primeira classe, a Coreia do Sul, afirmou a irmã do líder. Forças de Washington e Seul realizaram uma série de exercícios com maior escala e intensidade nos últimos meses, sob o compromisso dos líderes dos dois países de melhorar a prontidão militar contra ameaças militares da Coreia do Norte. Cerca de 100 aeronaves militares realizaram exercícios aéreos de 2 semanas neste mês, de acordo com militares sul-coreanos. Os treinamentos incluíram exercícios espaciais conjuntos destinados a abordar supostos ataques de interferência norte-coreana ao sistema de posicionamento global GPS e outras ameaças baseadas no espaço, conforme noticiado. Pyongyang diz que os treinamentos são preparativos para uma guerra nuclear contra ela. Washington e Seul dizem que os treinamentos são de natureza defensiva e realizados regularmente para manter a prontidão. Rússia expandirá zona tampão da Ucrânia se Kiev obtiver mísseis de longo alcance, diz Kremlin. Nesta quarta-feira, 24 de 4 de 2024, o Kremlin, através de seu porta-voz, Dmitry Peskov, comentou a possibilidade de o pacote de ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia incluir mísseis ATACMS de longo alcance. Neste momento, Washington está preparando um pacote de ajuda militar no valor de $1 bilhão para Kiev, o primeiro proveniente do projeto de lei Ucrânia-Israel ainda a ser assinado. Quando questionado sobre a possibilidade de o pacote incluir mísseis ATAC, Peskov disse que, neste caso, a Rússia expandiria ainda mais sua zona tampão na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o porta-voz afirmou que a situação no campo de batalha é muito clara e todos os novos envios de armas para a Ucrânia não mudarão a dinâmica na linha de frente. A situação no campo de batalha é demasiado eloquente e inequívoca, mas ainda não nos cansamos de repetir que todos estes novos lotes de armas, que provavelmente já estão prontos, não mudarão a dinâmica na linha de frente, disse. Anteriormente, Peskov já havia declarado que a nova ajuda militar estadunidense a Kiev só enriquecerá ainda mais os Estados Unidos e arruinará ainda mais a Ucrânia, matando mais ucranianos, conforme noticiado. Após 3 dias de aprovação pela Câmara dos Representantes, o Senado dos Estados Unidos deu aval na terça-feira, 23 de 4 de 2024, ao pacote de financiamento de $95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan. O texto segue para ser assinado pelo presidente Joe Biden. A aprovação do projeto de lei com financiamento adicional de 61 bilhões para Kiev foi criticada por 51% dos norte-americanos, apontou a pesquisa divulgada ontem, 23 de 4 de 2024, pela Daily Express News. A aprovação ao texto é de apenas 39%. Agrupamento de tropas russas elimina cerca de 470 soldados ucranianos, diz defesa da Rússia. Nesta quarta-feira, 24 de 4 de 2024, o Ministério da Defesa informou que militares russos do Grupo Sul derrotaram 5 brigadas ucranianas, repeliram 7 contra-ataques e destruíram 3 depósitos de munições de campo do inimigo. As peças totalizaram 470 militares ucranianos. De acordo com a pasta, unidades do Grupo de Força Sul melhoraram a situação ao longo da linha de frente, infligindo danos de fogo à mão de obra e equipamentos da 24ª, 30ª e 53ª Infantaria Mecanizada, 56ª Infantaria Motorizada e
5ª Brigada de Assalto das Forças Armadas Ucranianas nas áreas de assentamentos de Zalin, Yansko, Oryk, Rovo, Vasilievka, Bogdanovka, Krasno, Kurdianovka, pertencentes à República Popular de Donetsk, afirmou o Departamento Militar Russo em comunicado. O Ministério sublinhou que nas áreas de Chazov Yar, Georgievka e Krasnohorovka foram repelidos 7 contra-ataques de grupos de assalto da 41ª Brigada Mecanizada e da 46ª Brigada Aeromóvel das Forças Armadas Ucranianas. As perdas inimigas por dia totalizaram 470 militares, um veículo blindado de combate e 9 carros, acrescentou a pasta. Ao mesmo tempo, durante o combate contra a bateria, 2 obuseiros MSTAB de 155 mm e um canhão M119 de 105 mm, ambos fabricados nos Estados Unidos, 2 obuseiros MSTAB de 152 mm, um canhão D20 de 152 mm e uma peça de artilharia autopropulsada Givodika, um veículo de combate com sistema de foguetes de lançamento múltiplos BM-21 Grad foram atingidos. Além disso, 3 depósitos de munições de campo e 2 estações de guerra eletrônica nota foram destruídos. Nas últimas 24 horas, os sistemas de defesa aérea russos abateram 299 drones ucranianos, 9 projéteis HIMARS e Alder MLRS, bem como 6 bombas Hammer, informou o serviço de imprensa do Ministério da Defesa russo também nesta quarta-feira, 24 de 4 de 2024. Os sistemas de defesa aérea abateram 299 veículos aéreos não tripulados ucranianos, 9 foguetes HIMARS MLRS fabricados nos Estados Unidos e Alder, bem como 6 bombas guiadas Riemann fabricadas na França, diz o comunicado. No total, desde o início da operação especial, 592 aeronaves militares ucranianos, 270 helicópteros, 22.932 veículos aéreos não tripulados, 509 sistemas de defesa antiaéreos, 15.827 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.271 veículos de combate múltiplos, sistemas de lançamento de foguetes, 9.081 campos, canhões de artilharia e morteiros, além de 21.274 unidades de veículos militares especiais. Decodificando as guerras perpétuas, uma análise sobre a longa duração dos conflitos atuais. Os conflitos armados modernos vêm sendo caracterizados por sua longa duração e pela enorme quantidade de recursos exigidos pelos lados beligerantes. Aquilo a que Immanuel Kant se referia como a natureza bárbara das guerras voltou a fazer parte do cotidiano de muitos, sejam quando falamos do leste europeu ou do Oriente Médio, por certo. A falta de um mapeamento político claro que aponte para uma solução de paz em ambas as regiões é uma das principais razões pelas quais as guerras contemporâneas têm se prolongado por tanto tempo. Ora, o general prussiano Karl von Clausewitz, tido como um dos principais teóricos militares do século XIX, caracterizou a guerra como um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. Portanto, há que ser ter em vista duas coisas quando olhamos essa afirmação. 1. Que grau de força será aplicado? E 2. Qual a vontade a ser imposta ao inimigo? Nos tempos atuais, tanto o primeiro quanto o segundo fator parece não estar mais tão bem alinhado quanto no passado, provocando assim o prolongamento dos conflitos. Ademais, entre as várias outras razões que também explicam essa tendência está a falta de vontade política entre as partes beligerantes para sua resolução celere. Desde a guerra empregada pelo Ocidente contra a Rússia na Ucrânia até a guerra de Israel em Gaza, vemos claramente a ausência de um compromisso político por parte dos principais atores envolvidos no sentido de colocar o fim às hostilidades em curso. A história, por sua vez, nos mostra que são necessários enormes sacrifícios humanos para que uma guerra chegue finalmente à sua conclusão. Sintoma esse que parece estar em jogo novamente aqui. A título de exemplo, sabe-se muito bem que os Estados Unidos estão envolvidos
indiretamente em ambas as guerras, seja na Ucrânia ou em Gaza, agindo como principal financiador de Kiev e do governo de Israel, sem demonstrar interesse em negociar uma solução diplomática para tais conflitos. Não à toa vemos como Washington procurou evitar o diálogo com a Rússia a respeito da Ucrânia, assim como procurou ignorar os clamores da comunidade internacional para um cessar-fogo em Gaza. Uma outra razão para a inércia das guerras atuais é o descompasso entre os meios aplicados e os fins pretendidos. No primeiro caso, por exemplo, apesar da clara disparidade de poder a favor da Rússia em relação à Ucrânia, o exército russo tem sido cauteloso militarmente, evitando utilizar todos os recursos convencionais à sua disposição, dada a sua preocupação com a população ucraniana. Já a preocupação com a população palestina, por sua vez, não tem sido um fator considerado por Israel no âmbito de suas operações em Gaza. Em última análise, Moscou tem empregado um tipo de atuação militar voltado para enfraquecer a Ucrânia aos poucos, minando-a econômica e moralmente, de modo a fazer com que Kiev caia no bom senso e retorne à mesa de negociação. Já Israel tem empregado meios desproporcionais para atingir seus fins pretendidos, os quais, segundo Nathan, envolvem a neutralização total do Hamas em Gaza. No Oriente Médio, além do mais, os Estados Unidos contribuem ativamente para as despesas militares de Israel, fornecendo-lhe apoio político quase que incondicional, mesmo às custas do sofrimento indizível dos palestinos, ampliando assim a intransigência de Tel Aviv perante os clamores da comunidade internacional. Israel já declarou que o conflito em Gaza se trata de um jogo de soma zero, ou seja, de que não deve haver margem de negociação para com o Hamas. No mais, a forte dependência da Palestina dos recursos de abastecimento de água e eletricidade provenientes de Israel agrava ainda mais o problema, permitindo a Tel Aviv prolongar a guerra pelo tempo que lhe for necessário. Outro importante fator que se faz necessário destacar quando falamos das guerras atuais é o aspecto territorial dos conflitos. Fica claro a partir da questão referente ao leste europeu que a Rússia não renunciará a seus novos territórios obtidos em setembro de 2022, ao passo que as autoridades em Kiev insistem em retornar às fronteiras ucranianas de 1991. Esse desejo impraticável de Zelensky de restabelecer o controle sobre a Crimeia e Donbás fazem com que sua posição negociadora assuma um caráter maximalista, dificultando em muito as perspectivas de paz. Ao mesmo tempo, a Ucrânia periga enfrentar uma situação econômica das mais complicadas em toda a sua história, quando as hostilidades terminarem por conta da necessidade de restabelecimento de sua infraestrutura, e em especial pela dívida que o país contraiu com o Ocidente. Para além disso, do ponto de vista econômico, ambas as guerras no leste europeu e no Oriente Médio estão inextricavelmente interligadas com o complexo militar industrial estadunidense, cujos contratos com os governos de Kiev e de Tel Aviv se tornaram bastante atrativos para esse segmento. As guerras de hoje, portanto, são muito mais complexas do que no passado, justamente por envolver os interesses de companhias privadas americanas, que lucram com a venda de armas ao exterior, cujo lobby no Congresso é tão forte a ponto de influenciar as próprias políticas adotadas pelo governo em Washington. Infelizmente, enquanto os mercadores da morte lucram, as guerras se perpetuam e o número de vítimas inocentes decorrentes desses conflitos só aumenta com o tempo. Como se não bastasse a destruição generalizada de cidades inteiras, a migração forçada da parte da população local para outros países e regiões, a recessão econômica subsequente e os vários registros de deslocação se ampliam a cada dia, numa espiral sem fim. Assim sendo, à medida que essas guerras modernas evoluem, à medida que organizações internacionais como a ONU se mostram ineficazes diante da situação, o mundo testemunha a aterradora perspectiva de sua indefinida resolução. A sensação que fica, então, é a de que essas guerras são verdadeiramente perpétuas enquanto duram, em especial para aqueles diretamente afetados pela destruição, pelo caos dela advindos.